E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões e estamos conversando com as mais diversas áreas. E hoje eu trouxe aqui a Ana Beatriz, que é corretora de imóveis. E eu conheço a Ana de outra vida, né? Praticamente parece que foi em outra encarnação, né? Porque acho que nós somos quase que outras pessoas nesse momento do tempo, né? Mas muito obrigado, primeiro, muito obrigado pela confiança e por estar aqui para dividir um pouquinho da tua história. Bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada também pelo convite, né? E eu sempre quis gravar um podcast e aconteceu. Em 2024 aconteceu isso. Que E legal. realmente, a gente se conhece de outra vida, né? Eu até estava comentando com meu marido. Eu vi assim, olha, o Wesley me conhece acho que quando eu tinha 23, 24 anos. Né? Agora eu vou entregar a minha idade, mas isso há mais de 10 anos atrás, onde eu É. tinha totalmente uma outra ideia de carreira, uma outra ideia de vida. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Como não é incomum acontecer aqui, muitas das pessoas eu conheço, e coincidência ou não, muitas delas eu faz muito tempo que não converso. E a Ana é um exemplo disso. Não que a gente não tenha tido absolutamente nenhum contato, porque hoje as redes sociais estão aí, elas nos dão a falsa ilusão de proximidade, né? Porque a gente vai vendo a vida da pessoa ali e parece que a gente está presente, não está, na verdade, né? Porque a gente não está conversando, não está interagindo, mas você está vendo ali a vida da pessoa, né? Então, a Ana é dessas pessoas que fazem muitos anos que eu estou vendo por ali e tal, mas a gente não conversa. E eu quero começar meio por aí. Da onde que. Depois a gente vai falar da parte anterior da tua carreira também, mas da onde que surgiu a ideia, se é que tem um momento, um estalo, enfim, de migrar para essa carreira de corretora de imóveis? Assim, ó, como é que surge isso? Foi uma história bem longa. Eu me formei primeiro em logística, né? E estava já no mercado há mais de 14 anos eu fiquei nesse mercado. E eu estava já no momento estagnado, assim, da minha carreira. Eu já tinha passado na área de compra, já tinha feito uma pós em finanças, já estava na área também de financeira de uma empresa que eu estava, a última empresa que eu trabalhei. E eu me sentia presa naquele ambiente, assim, eu gostava do lugar que eu estava, gostava dos meus colegas, mas eu me sentia assim, nossa, eu não tenho mais nada que me desafie aqui, né? Tudo que eu estou fazendo está muito rotineiro e não era isso que eu queria. E, coincidentemente, várias outras pessoas, colegas meus de trabalho, sempre me falavam assim, olha, tu tem um perfil de comunicação, por que que tu não vai para essa área? Essa área combina muito contigo. Eu nunca levei isso para o lado como uma profissão, porque eu sempre era espontânea. Eu estava na empresa, vamos fazer uma festinha hoje de uma confraternização amanhã, de café da manhã, de dia domingo, alguma coisa. Eu sempre estava procurando fazer isso. Mas eu fazia isso porque eu realmente gostava e não me via numa área de que eu tinha facilidade de falar, de me conectar com as pessoas. Não me enxergava dessa forma. Eu fiz vários testes de personalidade lá, na própria empresa que eu trabalhava, fazia e todos indicavam para a área de comunicação. O primo do meu marido, ele é corretor de imóveis, e numa conversa lá em 2021, onde eu já estava meio assim, não sei o que eu faço, onde que eu estou, não estou legal, eu preciso sair. E ele falou assim, tu não pensou na área de corretora de imóveis, de corretagem? Eu falei, nem eu conhecia muito bem a área, né? E daí ele disse, não, mas o principal objetivo dessa área é tu saber te comunicar com as pessoas. O corretor de imóveis nada mais é de fazer a ligação de um elo, quem está vendendo e quem está comprando, e fazer esse elo, fazer essa conexão entre as pessoas.
Então, foi através dele mesmo, por esse incentivo, assim, eu fiz o ano passado, em 2023, o curso, e estamos aí agora na área, fazendo essa transição toda de carreira, tirando da mente a parte CLT, e agora descobrindo que eu sou uma empresa, eu tenho que fazer as coisas para mim. Então, estou nessa transição toda, estou me redescobrindo, na verdade. Legal. Então, mas me fala o seguinte, assim, você falou que você quer estudar. E indo ao encontro, assim, do que é um pouco do objetivo, que é talvez encontrar do outro lado pessoas que estejam pensando em fazer isso da vida e entender qual é o processo, né? O que que exatamente você tem que estudar? Quanto tempo leva, assim? Do momento que você falou, ah, legal, eu quero fazer isso, e aí, lógico, facilitou que você tinha um marido que já sabia te dar o caminho. Quanto tempo, assim? O que que você teve que fazer até realmente entrar nesse mercado? Tem um curso, né, que é obrigatório fazer, que é o curso de transações imobiliárias. Ele é um curso técnico, né? A escola que eu fiz até foi uma escola de Porto Alegre, mas tem várias outras escolas espalhadas pelo estado, né, que prestam esse curso. O curso ele leva em média de 8 a 1 ano, né? Ele é totalmente online. A escola que eu fiz ele era online. Tu vai fazendo os módulos, são vários módulos, tem matemática financeira, português, questões até de arquitetura também. Tu vai fazendo os módulos e vai fazendo uma prova. No final do curso, tu tem que fazer uma prova que contém todo o conteúdo do curso, né? Feita essa prova, é encaminhado para o Cresci, né? Existe um conselho, né, regional que cuida, né, dos corretores, tem toda uma legislação ali. E daí no Cresci, quando tu encaminha lá o teu diploma, o Cresci vai validar e vai te dar a carteirinha, que daí oficialmente com a carteirinha do Cresci tu pode atuar na área. Né? Antes disso, tu realmente tem que estudar e te preparando para chegar a esse momento. Então, totalmente esse processo, assim, eu levei uns 9 meses para fazer isso. E aí, você falou de passagem, assim, de ser uma empresa. Eu ia te perguntar isso. Se hoje você trabalha para uma ou mais. Como é que funciona, na verdade? Eu não sei exatamente. Você trabalha para uma ou mais imobiliárias? Você tem a sua própria empresa? Como é que funciona? Explica um pouquinho melhor. Quando tu te torna corretor imóvel, tu pode trabalhar com uma imobiliária, né? Ou tu pode tornar-se autônomo, né? Trabalhar por conta própria. A imobiliária, ela ajuda muito, no sentido de que quando tu está iniciando, é aquela coisa que eu brinco assim, tirei o Cresci agora, né? O Cresci é uma carteirinha lá para poder atuar. E agora eu tenho que aprender a captar imóveis, agora eu tenho que aprender a fazer meu marketing pessoal, agora eu tenho que aprender a me divulgar, né? Então, assim, se tu tá numa imobiliária, isso facilita muito, porque a imobiliária tem toda essa estrutura por trás que tá te dando um suporte. Se tu acaba escolhendo por ser autônomo, tu tem que fazer isso, daí praticamente tu tem que te criar como uma marca. E eu hoje trabalho autônoma, não trabalho com imobiliária, eu optei por essa opção, porque realmente eu estou numa fase de me redescobrindo, assim, sabendo o que eu quero, o que são as minhas essências, o que eu concordo, o que eu não concordo, né? Então eu tenho buscado criar minha própria marca. O teu marido também trabalha, ele é autônomo Não, também? Ele não, é o trabalha. primo do corretor, que é o Ah, que tem me ajudado muito, e tá, e essa questão assim, você tem aí a tua empresa, então você tem que meio que trabalhar tudo. Você tem um site, como é que você faz essa captação dos clientes, dos imóveis, assim? Como é que você Hoje eu faz? não tenho, como eu sou autônoma, eu tenho trabalhado com alguns outros corretores que também são autônomos, então a gente faz parcerias, né? Então, entre a gente ali, a gente faz a captação de imóvel. Ah, eu tenho esse imóvel. Alguém que é meu parceiro lá, ah, eu tenho um cliente que está exatamente buscando isso. Então, a gente tem esse grupo e tenta um se ajudar ao outro, né? Mas eu ainda não tenho site. Eu futuramente quero criar um site, quero criar enfim, uma marca que se identifique comigo, né? Então, tô num passinho de formiga, tô no primeiro degrau, tô caminhando, tô andando. Não, legal. Entendi. Eu acho que, inclusive,
agora você falou, acho que minha casa eu comprei assim, inclusive, eram 2 corretores. Tinha uma corretora me ajudando a procurar, e aí essa casa aqui, inclusive, que eu tô aqui, era de um outro corretor. Aí eu acho que eles meio que racharam a comissão e tal. Eu acho que foi. Ela me apresentou para ele e tal, e aí fechamos negócios em 3, né? Aí no caso, e aí acho que deve ser É, algo similar ao que você está dizendo, né? gente, é bem comum, assim, às vezes eu tenho um imóvel, como que eu consigo a captação de imóvel? No momento, é por indicação, assim, alguém que me conhece que vai me indicando. Até tu não se tornar conhecido é dessa forma, né? Ou realmente tu batendo na porta da casa, que viu uma plaquinha lá de venda, eu sou corretora, vou ajudar, né? E se a pessoa nos permite, a gente pega aquele imóvel para vender. Então, primeiramente, bem dessa forma, assim, é bem fácil mesmo de formiga. Agora, no momento que tu te tornou conhecido já, por isso que as imobiliárias são boas, porque elas já têm o nome, a pessoa vai até aquilo, né? Vai até o local, vai até a pessoa, olha, eu tô com esse imóvel para venda, ou eu gostaria de comprar um imóvel, tu tem como me ajudar. Mas enquanto não chega nesse patamar, é indicação, é caminhando, é aquela importância de postar alguma coisa, ter um like lá para Instagram te repostar e assim vai indo, né, aos poucos, é trabalhando a imagem mesmo. Eu fiz as contas aqui. Faz quanto tempo que você está? Eu tirei o meu Cresci em março de 2023. Então vai fazer um ano, né? Tá bem, Vai fazer. bem. E como tá essa experiência, assim? Sim, sim. Tá Não, legal, assim. Quando eu tirei, assim, o meu Cresci, daí eu comecei algumas postagens, até porque o ano de 2023 até não trabalhei tanto a fundo como agora 2024. Eu quero realmente trabalhar muito mais no digital, né? Porque hoje o mundo é muito mais digital. Mas, assim, foi muito legal, porque quando eu tirei ali o Cresci, postei um dia no Instagram dizendo que estava com o Cresci, que agora eu era corretora, né? Me apresentando, uma amiga minha, colega de escola, a gente estudou junto no ensino médio, fazia muitos anos que eu não falava com ela. Ela mandou uma mensagem e falou assim: Ana, eu tô querendo comprar uma casa e vi que tu te tornou corretora, tu quer me ajudar? Para mim, aquilo foi muito legal, porque, meu Deus, né? Tipo, uma pessoa que eu não via há muito tempo, que é a mesma coisa, via por redes sociais, mas não tinha aquele contato, não falava com ela. E eu falei para ela: nossa, eu sou eternamente grata, porque foi o primeiro imóvel que eu vendi. E foi de uma forma, assim, que eu não esperava. Ela me deu essa oportunidade, né? Então foi bem bacana, assim. Eu ajudei ela, finalizou a compra ali. E foi muito legal, assim, porque foi a pessoa que. Às vezes eu mesmo estava com isso assim, não, será que eu vou conseguir no digital? Será que eu vou conseguir me posicionar? E, na verdade, a gente tem que fazer as coisas e as coisas vão acontecendo no seu tempo, assim, né? Não tem que ter medo de falar, não tem que ter medo de se expressar, porque sempre a gente vai acabar se conectando com alguém que está próximo à nossa essência, à nossa verdade ali. eu ia te perguntar exatamente isso, mas aí você falou de passagem, mas eu vou te perguntar igual para você dar uma detalhada assim. Como é que foi essa? Eu ia te perguntar, como é que foi o primeiro negócio? Me conta um pouco melhor, assim, lógico, dentro do que você pode me contar, né? Como é que foi fazer o primeiro negócio, assim? Me conta um pouco melhor, assim. Foi nervosismo, né? Porque eu tinha teoria, mas não tinha prática, então tinha todo isso, assim, e foi ainda um negócio que eu falo que foi a minha pós-graduação em corretagem, porque tudo que podia acontecer, aconteceu nesse processo. A casa que ela gostou era de um casal que estava se separando. O casal não se falava, então eles estavam numa separação, tipo, não queriam ter contato. Então eu conversava com um, conversava com o outro, um concordava, podemos baixar o valor, o outro concordava, não vou baixar, o outro concordava, posso assinar num dia, o outro concordava e não posso assinar num dia. E foi assim, ao mesmo tempo estressante, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu aprendi a lidar com todas as partes. Eu realmente fui a mediadora dos três ali, né? Dela que estava comprando, do casal que estava se separando, e eu fiz toda essa parte ali de mediação. Foi, tipo, claro que eu pedi ajuda para os corretores parceiros, né?
Porque quando tu faz a venda, tem toda uma parte de documentação por fora, que é tirar uma matrícula atualizada do imóvel, levar no registro, pagar guias de IPTU, de TBI, ver se o IPTU está em dia. Então, tudo isso eu precisei realmente do auxílio, tipo, em qual guichê que eu vou me direcionar primeiro. Então, eu tive realmente uma ajuda dos corretores parceiros que me ajudaram, mas foi para mim um grande aprendizado. Não tem uma porque foi uma pessoa que eu não falava há muitos anos e outra porque realmente era uma venda com várias coisas para resolver. E como é que foi a sensação, assim, na hora que fechou, que assinou mesmo, que falou, acabou. Nossa, eu nem acreditava, né? Eu pensei, nossa, a gente conseguiu, conseguiu que o casal se entrasse em acordo, a gente conseguiu fechar essa venda. E foi muito engraçado porque ela falou, foi em Canoas, né? Ela falou assim, aqui é perto do shopping, é aqui que eu gostaria. E como eles não estavam morando mais nessa casa, né? O casal já tinha se separado, já tinha, enfim, seguido suas vidas. E daí eu fui lá, falei na portaria e o porteiro... Daí, essa aqui entra a parte da captação do imóvel. Eu tive que ir lá, falar na portaria. O porteiro, eu não tenho telefone, vou ver se eu consigo com o meu colega. Então, eu fiquei um dia praticamente todo tentando o contato de um dos proprietários da casa para conseguir falar. E quando eu realmente, assim, terminou, eu pensei assim, nossa, sabe aquela sensação que alívio, sabe? Eu consegui fazer tudo, eu não acredito que consegui, sabe? Mas foram 2 meses. Começou em maio e terminamos em final de julho. Não é o tipo de negócio rápido, não. Não, não é o tipo de negócio rápido, e isso, assim, eu tenho aprendido agora, que é diferente de quando tu vai numa loja para comprar uma roupa, para comprar um eletrodoméstico. Uma casa é algo que tem um valor muito maior, e além de ser um valor maior, é algo que tu vai morar, tu tem que te sentir bem. Então, isso também, logo em seguida, depois eu fiz uma outra venda, e foi, assim, até engraçado, porque ele também foi uma pessoa que eu tinha conhecido há muito tempo. Ele morava em São Paulo, tinha voltado, agora foi um amigo meu. E daí eu encontrei ele numa festa. E daí ele perguntou, nossa, o que tu tá fazendo agora? Eu me tornei corretora de imóveis. E ele, sério, eu tô procurando uma casa. E ele me falou, assim, pequenos detalhes. Ele disse, eu queria uma casa que tivesse um espaço no fundo para que eu pudesse chamar meus amigos, que tivesse uma piscina, que tivesse um quiosque. E, coincidentemente, surgiu uma casa de um parceiro nosso com as características que ele tinha. E eu falei assim, olha, apareceu a casa perfeita para ti. E mandei para ele fez a visita e ele, Ana, como que tu conseguiu? Eu falei para várias pessoas, ninguém entendeu que eu só queria algo nos fundos que eu pudesse chamar as pessoas separadas, que não entrasse na minha casa e que eu pudesse fazer eventos. Daí nossa, não sei, eu percebia naquilo que para mim foi o detalhe que mais chamou a atenção, era que ele queria esse espaço separado, né? E também fechou, assim, a venda. Então, assim, as 2 vendas que eu fiz no ano passado foram 2 pessoas distantes, que eu não tinha contato há muito tempo, e detalhes, assim, pequenos de que, às vezes, a gente não, pelo que eu percebi, assim, não é... Claro que a venda é importante, eu vivo disso, mas tem que escutar os detalhes, sabe? As pessoas vão falar no pequeno detalhe do que ela quer. Ela quer uma casa, ok, mas o que mais essa casa, na verdade, ela quer? Ela quer um espaço maior, ela quer um espaço para... Essa casa tem que ter uma sala para ela trabalhar, ou ela tem que ter uma piscina, ou ela tem que ter pátio. Porque quando a gente pensa em casa, a gente só enxerga uma casa, mas é muito mais que isso, sabe? Tinha deixado fechado o microfone. Não, é verdade, você está falando e eu estou pensando, realmente é uma coisa difícil de vender, né? Porque realmente neste caso em específico, mexe literalmente com a vida da pessoa, né? Pelo menos para a maioria, né? Tem pessoas que vão ter casa por investimento e tal, mas a maioria tá fazendo o negócio da vida, né? Negócio é vida. A pessoa está comprando aquilo ali, ela não pretende trocar. Claro, muitas pessoas acabam, vou comprar futuramente, mudar o patamar de vida, quero mudar para uma casa melhor. Mas naquele primeiro momento é a casa da vida dela, é a casa que ela quer se sentir bem, que ela sabe que ela está pagando algo que está valendo a pena, né? Então, esses detalhes, assim, isso
atendendo essas duas pessoas, e daí atendendo a terceira, eu fui percebendo assim, não, é muito mais do que a casa. Que é uma história, o que essa história tem, né? E a mesma pessoa que está vendendo, às vezes a pessoa está vendendo, também tu tem que entender por que que ela tá vendendo, né? Muita gente, primeiro casal, estava vendendo porque eles estavam se separando. Então, para eles estavam. A gente acaba percebendo assim que essa profissão de corretagem ela tem uma fama de que lá vem ele me enchendo, querendo me forçar a vender alguma coisa, ou querendo pegar a minha casa para vender. E não, sabe? Pelo menos eu tenho tentado trabalhar assim, não. Se eu vejo que eu tenho cliente potencial para isso, ou tá dentro do perfil de pessoas que eu atendo, essa casa eu vou pegar para trabalhar, né? Porque a pessoa que tá vendendo, ela também tem um sentimento ali, né? Então também não dá para gerar expectativa, não dá para gerar frustração, porque realmente isso não é bom para ninguém. Até porque imagino eu que é o tipo de coisa que você depende muito da tua reputação, né? Porque um vai indicando o outro e tal. Se a experiência foi legal, a pessoa vai te indicar, né? Se ela sentir isso, que você meio que empurrou ou tal, não, né? Não vai rolar. Mas eu queria que você me contasse, lógico, eu sempre lembro dentro do que você puder contar, né? Que você está lidando com a vida das pessoas. Mas nesse um ano já deve ter dado tempo de acontecer alguma coisa curiosa, alguma história assim que vale a pena você nos contar. Me conta uma coisa curiosa que aconteceu. Algo curioso. Olha, já teve pessoas que eu atendi que me perguntaram, como a gente tem o Cresci, a gente tem uma taxa, né, que o Cresci cobra, permite que cada corretor cobre 6% do valor de comissão. Então, já tive pessoas que eu atendi e falou assim, mas poderia ser 2%, né? Tu só me mostrou essa casa, para vocês é fácil. Só que daí as pessoas não entendem que tem todo um trabalho por trás de procurar aquela casa, de toda a documentação, assim. Então, isso foi meio que, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada que eu não estou conseguindo passar o valor do meu trabalho? Para mim, isso me gerou uma duvidazinha lá, né? Até que ponto eu estou conseguindo gerar para mostrar para a pessoa que não às vezes eu demoro 2, 3 meses para receber esse valor, e tem toda uma parte ali por trás que a gente está trabalhando, né? Então, será que eu consigo passar esse valor? Isso para mim foi uma coisa engraçada, assim, da pessoa querer me pagar bem menos. Já teve gente que falou assim, eu te pago R$ 1.000 para te me ajudar. Não, não é assim também que funciona. Isso é uma coisa assim da prestação de serviço em geral, né? As pessoas tendem a querer reduzir ou não entender o valor das coisas, né? Acontece É, comigo também. Apesar de. O bom no caso do corretor é que tem uma regulamentação, né? É 6%. exato. Todo mundo sabe que é 6%, então, sim, a pessoa pode até tentar, mas tem um norte, né? Às vezes em outras prestações de serviço que não tem isso, né? E aí cada um vai lá e bota o teu preço. É, eu acho que é mais difícil ainda, porque quando você fala o preço, fala, mas o fulano faz por. Bom, eu acho que cada profissional tem o preço. Cada profissional tem o preço, não, cada profissional tem o valor, né? E não quer dizer, alguém que cobra mais barato que eu pode te atender tranquilamente, vai do que você está procurando, enfim. Mas isso é uma coisa curiosa. Às vezes alguém vai ali no Instagram e me procura, tal, e faz alguma pergunta, eu sempre respondo, tal. Aí quando a pessoa pergunta, ai, como é que funciona o seu trabalho? Aí eu meio que explico e indico lá o canal para ela, dependendo do que ela quer, para ela contratar, tal. Aí ela fala, mas eu vou ter que pagar. Eu falo, mais ou menos que nem na padaria lá, o cara pode até te dar uma amostrinha do bolo, mas você não vai comer o bolo sem pagar, né? Ninguém trabalha de graça, né? Absolutamente ninguém, cada um tem seu valor. Mas eu achei que na tua área isso não acontecesse tanto justamente por isso, porque meio que todo mundo sabe, ó, tem é 6% universalmente, é, é, é cobrado isso, e enfim, né? Ana, para não parecer. Pode falar. É. Sempre tem Oi. alguém que vai.
Sempre tem alguém que vai ali tentar tá muito caro esse valor, mas é o valor de mercado, né? Sim, sim. E é normal, né? A pessoa se acha que põe no preço, enfim, faz parte, né? O que eu queria te perguntar é assim, para não para voltando para aquela coisa do prestar o serviço, né? Porque a gente começa a conversar aqui, e aí tá, eu estava lá trabalhando, decidi mudar minha carreira, aí estudei 9 meses, mudei minha carreira, vendi a primeira casa, a segunda, é, vai parecer que é fácil. E eu sei que com certeza não é. Amanhã tá todo mundo, "Ah, vou virar corretor, né?" Porque a gente conhece isso, né? Quando a gente conta rápido a história assim, a pessoa que está do outro lado fala, nossa, foi, pô, 9 meses. Ela estava lá numa carreira, tinha feito pós, tudo, teve a ideia, em 9 meses mudou, aí já, sei lá, vendeu X casa, poxa, 6%, pô, 6% de uma casa. Tem gente fazendo conta essa altura, né? Pô, que legal isso aí, vou, né? Vou passar para isso aí, que é barbado. A barbada é uma expressão. O engraçado é que eu não sou nem gaúcho, né? E eu esqueço que eu estou gravando isso e não necessariamente quem vai ouvir é gaúcho. Barbada, para quem está em outro lugar, é uma coisa que é fácil, né? Então, para as pessoas não pensar que é fácil, me conta um pouquinho assim da parte difícil, de não ter a certeza de que as coisas vão acontecer. Me fala um pouquinho assim como que é o outro lado assim do Bom, da tensão assim que deve existir entre acontecer, não acontecer, esse mês ter, não ter, fala um pouquinho. tem um colega meu, assim, um parceiro que ele sempre me fala todo dia, tu tem que acordar todo dia pensando que hoje tu tá desempregado. Porque todo dia tu tem que correr atrás de um cliente ou de um possível imóvel que alguém aqui tem algum cliente para vender. Então, realmente, isso, assim, foi uma questão de que eu vim trabalhando também a questão de ansiedade, porque todo dia tu acorda, tu não sabe, eu não tenho salário no final do mês fixo, eu tenho que fazer o meu salário. Então, todo dia eu acordo realmente, de fato, desempregada, todo dia eu tenho que buscar um imóvel novo, que esteja dentro do perfil de quem eu trabalho como parceiro, ou eu tenho que buscar um cliente novo, né? E como buscar um cliente novo? Isso foi algo assim que eu li bastante em 2023. Busquei várias lives, assisti várias, como me posicionar no mercado digital, né? Hoje, para ser conhecido, a gente precisa estar no digital, e estar no digital é estar constantemente, todo dia tá postando, todo dia tá falando, né? Até que fique gravado o nome de Ana Beatriz naquela localização. Ou onde eu quero, enfim, atuar. Hoje, meu objetivo é atuar na São Leopoldo, aqui, né? Que é onde eu moro. Mas daqui a um tempo, quem sabe, eu quero ser conhecida no estado todo. Mas esse hoje é o meu principal objetivo. E para isso eu tenho que traçar metas, traçar uma estratégia. Além de metas, né, o mais importante é ter uma estratégia. Como que eu vou chegar a isso, né? Então eu tenho que ter, como sempre fala, né, tem que ter um meio para chegar lá no resultado final, né? Então meu resultado final é vender o imóvel, mas quais os meios que eu vou ter que usar para chegar lá? Então os meus meios mesmo hoje é trabalhar fortemente na parte digital ali no Instagram. É dessa forma que eu tenho buscado e mostrar realmente quem eu sou. Teve um período ali que eu fiquei assim, mas foi para mim uma grande confusão mental, assim, a persona. Quem é a persona, né? E daí eu pensei, vou ter que criar algo para ser? Não, eu tenho que ser eu mesma para conectar com as pessoas que fazem sentido comigo mesma, né? E essa é a parte difícil, assim, né? A parte É, de criar. você sabe que essa coisa do digital, assim, lógico que isso é muito particular, né, de cada um, e tem muita gente, tem muito curso, tem muita, e aí as coisas ficam um pouco complicadas. Eu penso que
eu tento não me preocupar muito com isso, sabe? Essa coisa de quem é o personagem ali e tal. Porque eu acho que tem muito isso, sabe, Ana? Assim, montar aquela coisinha ali e fazer as coisas. E eu acho que a gente tentando, porque, lógico, falar que alguém é natural na internet, eu vou estar aqui faltando com a verdade que ninguém é, né? Ninguém fica lá postando as derrotas, né? A gente posta as vitórias e é isso, né? E eu acho que até fiz um vídeo esses dias falando isso. A gente que está aqui gravando é culpado, mas quem está do outro lado recebendo também é culpado. Porque se você, como corretora, começar a fazer vídeo dizendo faz um mês que eu não vendo nada, ninguém te procura. Sim, Então você se força por sobrevivência a criar uma super-heroína que está vendendo toda semana, que só tem casa legal, que só faz negócios bons, tal, porque é isso que a audiência lá espera, né? Então não tem muito saída para isso, né? Não sei muito bem como sai disso, porque se você entregar a verdade, as pessoas não querem a verdade, é isso. Então você acaba se forçando em alguma medida a criar realmente uma situação onde parece que tudo é lindo, né? De vez em quando eu tenho que dizer lá, olha, nem tudo é tão lindo assim, né? é. Mas porque até por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Às vezes tu tá lá. Bom, já aconteceu de eu passar, às vezes, o dia inteiro na frente de um apartamento porque eu queria descobrir quem era o proprietário daquele apartamento. Eu fico o dia inteiro lá. Então, é esse lado. Uma colega minha da meio de corretagem, um imóvel que ela tinha à venda, o proprietário não mora aqui, né? Mora em São Paulo. E daí ela pegou as chaves, foi lá, visitou, e ela falou assim: Olha, eu acho que a pia tá entupida, tá com problema lá na cozinha e tal. E ele falou assim: tu poderia comprar o soda cáustica e colocar lá para mim? E daí ela falou assim: Olha, o que o corretor faz? Essa parte ninguém imagina que a gente vai lá, compra soda cáustica, coloca na pia, faz todo o trabalho e depois mostra o imóvel, tá tudo certo, né? Então, isso é a parte difícil mesmo. A gente acaba mostrando o lado de que fiz uma venda, fiz outra. Então, empreendimentos novos, que tu vai né, no lançamento do empreendimento. Nossa, super bacana. Mas até chegar lá, nossa, tem alguns perrengues que a gente tem que passar ali todos os dias. Agora sim. A verdade é que eu tô fechando. Eu normalmente eu deixo o microfone sempre aberto, mas é que o meu vizinho resolveu arrumar o telhado hoje, então talvez esteja vazando, então tô fechando. É, é tipo isso. Tipo isso. Eu não tô numa sala acústica fechada aqui e tal. Ela é bem fechada, é uma parede de vidro aqui e tal, mas não é exatamente o ideal para fazer o que eu tô fazendo. E hoje já tá bem melhor do que quando eu comecei, que não tinha nem microfone, na verdade. É, Mas eu sempre tento lembrar isso às pessoas, né? Todas as profissões, assim como todas as vidas em si, têm problemas, né? As coisas não são tão fáceis como parece. Porque senão a pessoa vai lá e fala assim: legal, eu vou ser corretor, então. E aí, quando ele vai ser, ele não tem a vida que ele está enxergando lá no Instagram. Aí ele acha que o problema é ele. Fala: poxa, todo mundo vende, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está com carrão, menos eu. Então eu sou uma porcaria, né? E não é, né? É que, na real, todo meio que a maioria é assim, né? Tem uma minoria lá que realmente, né, vai se destacar, seja lá em qualquer função que seja, mas a maioria está aí brigando e tentando um espacinho para sobreviver, né? Mas me fala, vamos voltar um passo atrás aí e me conta um pouco antes de você ser corretora, antes de você decidir fazer essa mudança assim. Você falou lá no começo, eu estava lá, tinha desenvolvido uma carreira, logística, finanças e tal, pós-graduação e tudo mais, enfim. Mas senti que, sei lá, em algum momento estava faltando alguma coisa, tal, aquela sensação que. Quanto tempo entre começar a perceber que
acho que não era isso. E realmente tomar a decisão, tá, vou fazer alguma coisa então. Quando eu percebi assim, tinha me formado em logística, tinha feito uma pós em finanças, não estava legal. Antes disso, eu comecei faculdade, fiz uma segunda graduação em Relações Públicas. Não terminei, né, mas segui. Fiz ali metade do curso. Até chegar na parte de corretagem foram uns 3 anos. Até chegar nesse dia, então vou ser corretora de imóveis. Não foi assim. Tem vários medos, né? Eu tinha vários medos do fato de não ter um salário fixo, né? Todo mundo tem contas para pagar, eu também tinha contas para pagar. Então, assim, eu fui muito pé no chão, tipo, não, deixa eu primeiro me organizar financeiramente, foi o que eu fiz, pagar umas contas mais críticas, fazer uma reserva, né, de dinheiro. Essa reserva aqui eu consigo sobreviver uns 6 meses, ok? Então agora eu posso decidir sair e tentar focar nessa carreira. Mas foram uns 3 anos. Tá, mas aí então você fez bem programadinho mesmo. Foi. Porque isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Que querem mudar de carreira e eu acho que tem mais é que fazer mesmo, não tem que ficar vivendo uma vida que não quer, porque saber a gente não sabe se tem outra, né? Eu brinquei que a gente se conheceu em outra vida, mas saber a gente não tem como saber, né? Tomara que sim, mas saber não temos como saber. Então é melhor você fazer nessa aqui alguma coisa que vale a pena. Mas não é a moda louco, né? Como diz o pessoal. Não, não dá para do dia para a noite você falar, bom, não estou feliz aqui, vou para usar a figura mais popular, né? Vou vender miçanga na praia e achar que é assim, né? Que as coisas. Então, legal você falar que você levou um tempo assim, realmente projetando isso, guardando um dinheiro e tal. 6 meses de despesas, você falou 3 anos, né? Você levou mais ou menos 3 anos fazendo esse projeto. Desculpa, eu te cortei, mas eu tinha um apartamento também que estava pagando, então tudo isso eu me programei, né? Aonde que eu estava, não estava feliz. E eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E daí eu fui aos poucos me organizando, assim, pensando, o que eu vou fazer? Quais são as primeiras coisas? Primeiro eu preciso, pelo menos um lugar, como meu pai disse, né? Um lugar para morar a gente tem que ter, então pagar as minhas coisas ter ali para pagar. Então, tudo isso, assim, eu fui organizando. Claro que daí eu tive uma grande ajuda, né? Nesse meio tempo eu acabei casando também, então tive toda uma ajuda do meu marido, que foi ele que me deu, assim, pontapé, tipo, agora tu vai. Então, agora eu cuido daqui da parte de finanças e tu vai. Legal, isso é outro aspecto importante, assim. Não é que não dá para fazer sozinho as coisas, até dá, mas é bem difícil, né? Então é legal ter em volta as pessoas que vão nos apoiar, né? Isso faz diferença, porque sozinho a gente pode até conseguir, mas fica bem mais difícil também. E você falou de passagem, uma outra coisa importante que agora eu perdi. Foi o que você falou. Eu não anotei, às vezes eu anoto aqui, mas eu não anotei. Você estava falando que guardou dinheiro e tal. Bom, enfim, depois volta. Mas é que você estava falando e eu estava lembrando que eu tive essas conversas de fim de ano, né? Família, reunido e tal. Enfim, um fala lá da empresa, o outro fala da outra empresa e tal. E o pessoal, às vezes, aproveita que está aqui em casa para falar sobre isso, né? Falar sobre carreira e tal. E aí, enfim, sem citar quem, estava falando e tal, de pessoas que passam o dia reclamando lá no trabalho e tal, que não estão felizes e tal. E, e eu sempre lido com isso da seguinte maneira: ninguém é obrigado a estar feliz onde está. Aliás, é legítimo que não esteja, né?
o ser humano procurar melhoria, viver melhor, ganhar mais, enfim, eu acho ótimo, eu acho que todo mundo tem esse direito. O que precisa é fazer alguma coisa, né? Porque só estar insatisfeito não vai mudar a tua vida de jeito nenhum, né? E muitas vezes as pessoas passam uma vida, né? Na mesma empresa, reclamando das mesmas coisas, no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho. E não é raro você perguntar para falar, tá, beleza, ok, legítimo. Mas e aí? Tá fazendo um curso? Sei lá, tá mandando um currículo? Tá pensando em fazer alguma coisa? E 80% das vezes a resposta é não. E aí, como é que vai acontecer alguma coisa, né? É meio que a pessoa está esperando. Eu ia falar ganhar na loteria, mas nem isso ela está esperando porque ela não está jogando. Então, literalmente ela está esperando um milagre, não sei, né? Então é legal o teu depoimento nesse sentido. Pô, tô aqui, não é isso, não estou satisfeito, mas você fez um plano para as coisas acontecerem, foi lá buscar um caminho, né, para que isso acontecesse, né? E você precisou usar a reserva ou conseguiu se arrumar antes disso? Não, não precisei. Deu certo. Deu certo, conseguiu. Acabou ficando assim, deu tirar em março. Em maio, essa minha amiga me chamou, então aquilo ali foi a primeira venda, já tive um dinheiro ali entrando, então foi bacana, assim. E isso eu gostaria também de ressaltar, assim, que eu sempre também tentei, assim, apoiar as pessoas, mas para quem está começando, isso é muito importante, o apoio. Porque senão tu te sente assim, nossa, eu tô falando para ninguém, né? Como se ninguém estivesse te escutando. E eu fui muito para mim assim, eu até no final do ano mandei um presente, e ela, mas eu já comprei a casa faz tempo contigo. Eu falei, não, porque tu é a minha primeira cliente e eternamente gratidão, porque tu teve 1.000 pessoas para escolher, comprou a casa em Canoas, não era uma área que eu estava atuando, mas mesmo assim, tu me falou que tu queria que eu te ajudasse, então para mim, assim, isso não tem preço, sabe? Tu realmente incentivar uma pessoa, para mim, ela foi um incentivo que eu estava precisando para não desistir, né? Porque vontade de desistir é óbvio que a gente tem todos os dias, né? Eu, pelo menos, tenho todos os dias. Quando eu penso assim, será que eu vou ter cliente esse mês? Então eu vou desistir, vou voltar a ser CLT. Não, né? Então, para mim, assim, aquele apoio ali dela foi o gás que eu precisava. Não vou desistir. Porque nem tu falou, a gente olha para alguém e, essa pessoa tá super sucedida. Mas ninguém conta os degraus, né? Eu sei que daqui a uns anos eu vou tá bem, mas agora eu tô caminhando realmente em passinhos ali, em degrau, passinhos de formiga, que nem eu falo, mas eu vou chegar lá, eu tenho uma meta e tô montando minhas estratégias para chegar. Você falou isso, eu lembrei, eu acho que até contei isso em outro episódio, mas enfim, aqui passa toda hora, porque eu brinco assim, a minha audiência mesmo tem aí meia dúzia que ouve, mas normalmente quem vem aqui é a audiência de vocês, porque vem aqui ver vocês falando, e gente que está procurando saber de corretor, sabe? Então, provavelmente eu contei essa história, eu acho, mas eu vou contar de novo, que vem ao encontro do que você está falando. Que as pessoas veem um recorte. Aliás, eu acho que eu até fiz uma postagem essa semana sobre isso. Talvez hoje. A pessoa vê um pedacinho da tua vida e ela deduz o resto, né? Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que trabalha, não diretamente comigo, mas trabalha no mesmo meio há, sei lá, 15 anos, não sei. E essa pessoa olhou para mim e falou: Nossa, né? Começou assim, assim, do nada, né? Do nada. A pessoa falou para mim: Do nada. Não, não foi do nada, foi assim, rapidinho. Falei, cara, esse rapidinho teu aí tem 20 anos, mais ou menos, entre uma coisa e outra. Essa coisa que você está falando aí do começo e essa coisa onde eu tô agora tem 20 anos. E mesmo assim, não é essa maravilha que você está pintando, né? Não é. É óbvio que entre aquele ponto e esse, tirando os cabelos, muitas coisas melhoraram, mas mesmo assim, não é essa maravilha que as pessoas pintam, né?
justamente por essa ilusão que você falou. As pessoas, elas tendem a olhar para as outras e acharem que as vidas são fáceis, não são, né? Dá bastante trabalho fazer qualquer coisa, né? Eu estou sendo meio repetitivo com isso, mas é porque lá no Instagram, que é onde as pessoas acabam tendo mais contato com a gente, né? Não dá para ser tão. Não dá para aprofundar tanto, né? Lá é meio raso, né? Tem que ser, porque é curtinho, é um cardzinho e tal. E aqui eu gosto mais de enfatizar essa questão, assim, as coisas não são tão fáceis como parece, elas dão um trabalho mesmo, não tem muito milagre. E qual que é teu plano pro futuro próximo, vamos dizer assim? Qual que é a tua ideia? O que que você está pensando, assim? Meus objetivos é ser conhecida em São Leopoldo. Esse é o meu objetivo. Lá é a Ana Beatriz com S. Ah, tá ela lá. É isso que eu quero ficar conhecida mesmo. E é com S, né? Porque não é comum, né? Beatriz é com Z. Olha, eu acho que eu escrevi com Z em algum lugar. Não escrevi no briefing que eu te mandei, eu acho que é com Z. Todo mundo escreve com Z e eu tenho pensado sobre isso. Olha, eu vou criar minha marca, porque eu sou Beatriz com S. Esse é. Essa é maior, né? É verdade, é verdade. É, porque é mais comum com Z mesmo. Verdade. É. E o que que. E é isso assim, que é o meu objetivo. Meu objetivo é que até 2 anos eu fique realmente conhecida em São Leopoldo. E o que Esse que é é? meu. Que é ser conhecida, assim, sem querer? Hoje, se tu perguntar um corretor de imóvel, quem vem na tua cabeça? Mas sei lá, acho que. Para ser sincero, assim, eu acho que veio você, porque eu te convidei. Ó, É, é, é. Eu tenho outros corretores lá no meu Instagram, mas é que talvez a pessoa que esteja mais presente no meu Instagram é você. Então, por isso que eu lembrei de ti. Porque tem outros corretores lá, inclusive a pessoa que me vendeu essa casa aqui tá ali. Mas como talvez a gente recentemente tenha interagido um pouco mais, você aparece mais lá para mim. E eu tenho um pouco isso, assim, na medida do possível, porque a vida é corrida e tal, então às vezes a gente esquece e eu tenho que frisar isso, porque daqui a pouco eu não estou fazendo com alguém e a pessoa vai achar que é. Mas se eu tento ajudar quem está no entorno ali, assim, pelo menos curtir, você entendeu? Pelo menos, sei lá, bater uma palminha, eu acho que não custa nada. Então, é, as pessoas que eu conheço ou conheci em algum momento, principalmente quando eu vejo que a pessoa está fazendo um movimento assim de mudar, de tentar fazer uma coisa diferente, eu sei como é difícil fazer isso. Eu tento estar ali de alguma forma, né? E então acho que por isso, porque eu acho que eu fiz alguns comentários em publicações tuas e tal, e aí ficou, e aí então, ó, você no momento, se eu pensasse em corretor, seria a primeira pessoa que vinha na minha cabeça. Então, pelo menos comigo funcionou a tua estratégia. E é verdade mesmo, porque assim, não me viria ninguém na cabeça. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Mas você tem um tempo na tua cabeça, assim, esse teu projeto tem um tempo, tem uma coisa assim, você imagina? o tempo seria realmente assim, esses 2 anos, né? 2024, 2025, eu me aprofundar cada vez mais. Bom, vocês perceberam, deu uma cortadinha, mas faz parte, não é a primeira nem a última vez que acontece isso aqui e vai ficar assim, porque é assim. Retomando, você estava falando que esse tempo seria uns 2 anos, assim, para você ter se posicionado, assim, como marca. Isso, como uma marca. E como que tá o teu ramo hoje, assim, o mercado imobiliário em si, tá?
Tem bastante gente comprando, vendendo, diminuiu, aumentou? Como é que está o momento disso? Como eu sou bem nova, né, porque eu recente ainda eu cresci, para mim não tem tanta essa movimentação, né, porque eu não, enfim, eu não tenho tantos clientes, assim, eu não tenho uma carteira vasta. Mas conversando com os meus colegas que já estão há mais tempo na área, eles falaram que realmente teve uma questão toda, daí entra a questão de troca de governo, que também influencia muito. Teve também alterações nas taxas de juros, toda essa movimentação, muitas pessoas esperaram, deram um tempo, falaram assim, não vou comprar agora, vou esperar para ver como que as coisas financeiramente vão ocorrer no Brasil, e daí depois volta a ter esse movimento, né? Teve até tem um cliente meu que sou brasileira, não vou desistir nunca, né? Eu atendi ele em julho, e ele falou exatamente, eu atendi ele em julho, ele gostou, ele falou, não, mas agora eu vou dar um tempo, vou deixar para o ano que vem. E daí, no primeiro dia do ano, eu mandei uma mensagem desejando um feliz ano novo, e ele disse, não, esse ano eu vou comprar. Então, esse processo realmente aconteceu. Teve gente que olhou lá em julho, esperou 6 meses, e agora vai retomar também, porque, enfim, toda essa questão econômica, as pessoas acabaram, né, esperando para ver o que vai acontecer, se vai abaixar as taxas de juros, e isso aconteceu, baixou a taxa de juros, então agora vai ter de novo essa retomada. É verdade, porque quando eu comprei aqui, foi em 21. Quando eu comprei aqui, a taxa de juros é 6%. Tá bom? Não, não, 6% era a Selic, que Ah, hoje está já 6%. passou. Que eu paguei menos, o meu juros aqui da contratação foi menos que isso, mas a Selic era 6. Você está falando e eu tô aqui pensando, e eu sempre tento pensar em quem está lá vendo ou ouvindo, enfim. Eu estou errado, aí talvez até seja uma visão de cliente, talvez, mas eu estou errado ou isso não é uma profissão para quem é muito jovenzinho, assim, porque é lógico que você é jovem, né? O que eu estou querendo dizer com jovenzinho é assim, sei lá, eu tenho 20 anos, eu não sei se eu vou conseguir vender uma casa para alguém com 20 anos, né? Eu Assim, acho que é uma pergunta pensada, então posso estar falando uma bobagem, Eu acho mas que o que está acontecendo é o fato de ser muito jovem, é passar credibilidade. é isso, Então, porque eu acho que no processo de compra e venda tem toda uma questão de você ter uma certa bagagem, porque você vai conversar com pessoas de todos, né, todos os níveis culturais, de educação, enfim, então, se você não sabe, não souber se colocar, você não vai passar essa confiança. Então, para alguém muito jovem, e os jovens que estejam ouvindo aqui entendam que não é demérito, que as coisas são o que são, né? Quando você é muito jovem, eu acho que é mais difícil ter essa bagagem. Eu estou fazendo essa concatenação aqui agora. Talvez seja mais difícil você entrar numa negociação, que nem você falou, um casal que está se separando, e aí você ter que ir lá falar com um, falar com o outro, falar. Talvez precisa ter uma certa experiência para fazer isso, né? eu acho que se eu tivesse 20 anos, eu pensando eu, Ana, com 20 anos, não teria hoje a maturidade que eu tenho. Então, eu acho que é mais a questão mesmo de passar essa credibilidade, passar essa confiança de que realmente, né, tenho já um tempo de experiência. Não que eu tenha muita experiência também, não, né? Tô começando agora. Mas eu tenho experiência de outras profissões, de já ter, né, vivido outras coisas. Então, não também desmotivando as pessoas, mas eu diria que é um pouco mais difícil para quem começar aos 20 anos. Não, quando eu falei experiência, foi nesse sentido mesmo, experiência de vida mesmo, né? Porque vai lá vender a casa de um advogado, vai ser um tipo de conversa. Você vai vender a casa de, sei lá, de um médico, é outro. Vai vender a casa de um, sei lá, um operário, vai ser outro tipo de conversa. Uma situação de separação, outro tipo de conversa. Então, sei lá, enfim. Você tem colegas bem novos, assim, que você conhece, não? Não, com 20 anos, assim.
Pois é, eu acho que não tem. Não quer dizer, né, não quer, olha bem, não quer dizer, né, o fato de ter poucos não quer dizer que não possa ter, né? É só uma observação que eu acho que, e se eu estiver falando uma bobagem, por favor, né, Ana, você fica à vontade. Mas eu acho que é uma carreira que precisa ter uma certa bagagem, porque, como você disse, a pessoa não está comprando lá uma air fry, né? Não, Então vai precisar mais do que uma técnicazinha de venda lá, de gerar lá uma necessidade, tal, uma coisa rápida, né? Então, talvez careça de uma experiência, ou no mínimo de estudar bastante, assim, se você quer começar isso cedo, vai ter que estudar muito. Enfim, vai ter que encontrar uma coisa diferente, porque eu acho que não tem muita gente nova nesse mercado, não. na verdade, o estudo, assim, eu, pelo menos agora eu percebo, ele é constante, né? Não tem como tu parar no tempo. Tem que estudar constantemente sobre financiamento, né? A própria Caixa, que é a que mais se faz financiamento, muda constantemente as normativas. Então, assim, é uma profissão que tu tem que estar te atualizando do mercado. Se tu não te atualizar, tu acaba ficando para trás. E então é todo dia estar ali estudando um pouquinho do mercado financeiro também para poder orientar bem as pessoas, né? O corretor de imóveis ele é aquele que orienta da melhor forma, né? Às vezes vai chegar uma pessoa para ti que vai te dizer, eu quero comprar uma casa um valor X, mas às vezes não é a realidade dela. Tu vai ver né? Às vezes é um sonho que tu almeja, mas talvez não seja agora o momento que tu vai conseguir aquilo. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, né? Esse é o papel mesmo do corretor, é orientar para fazer o melhor negócio, né? Não para a pessoa ali comprar algo e depois passar anos apertado, ou anos, né? Poxa, por que eu comprei isso, né? Então, é realmente entender essas necessidades. E o contrário, quem quer vender, assim, aparece muita gente, ou aparece gente, assim, te procurando, assim, e querendo colocar um valor muito acima do que vale. Isso é bem normal. E como é que é, assim, porque fico pensando, né, pô, é a casa da pessoa, né? Você chegar para ela e falar, senhor, Exatamente. não é bem assim, não vale tanto, assim. Como é que é esse processo, assim? É tranquilo, não é? Não, porque assim, a pessoa tem que. A gente tem que entender que aquilo é um sentimento da pessoa, né? Então, tem gente que, pô, passou a vida inteira naquela casa, trabalhou muito para conseguir aquilo, e, e ela tá ali colocando o valor que ela considera, às vezes, que ela acha justo por tudo que ela passou para conquistar aquilo ali. Mas às vezes não é o que o mercado está pagando, né? Então, a gente também tem que avaliar isso, né? E é essa função realmente do corretor ali. A gente sabe que na cidade, cada bairro ele tem a sua valorização. Vai ter bairros que vai ser mais valorizado e vai ter bairros que não vai ser tão valorizado. Além do bairro, da localização, tem a questão também da manutenção do imóvel. Uma casa que nunca foi feita uma manutenção, nunca teve uma pintura, nunca teve um reparo, ou não se atualizou com as modernidades, né, os modelos de casa nova, ela também não vai valer tanto, né? O valor dela vai perder em função disso. Às vezes as pessoas colocam ali, mas eu coloquei tudo isso de imóveis sob medida. O móvel é um bem depreciado, né? Na contabilidade a gente aprende isso. Então, tu compra lá, tu deprecia ele em 20 anos. Essa casa já tem 20 anos, já se depreciou esse móvel. Esse móvel ali dentro, ele não tem mais o valor que tu gastou. Então, assim, é bem complicado. E eu sempre tenho para mim assim, bom, eu dou minha opinião, falo, né, levanto todos os pontos, apresento para a pessoa e deixo a pessoa decidir por conta própria. O imóvel é dela. Se ela quer vender por valor X, a gente vai anunciar, mas deixando bem claro para ela que talvez não está valendo isso, né? Não é isso que o mercado está pagando. Mas é uma situação bem delicada porque envolve sentimento, né? Não tem como, não. Talvez seja das poucas situações que inverta, né? Não é uma questão de valor nesse caso, é uma questão de preço mesmo, né? Tem uma precificação técnica, né? Do que você falou, e a casa está atualizada, sei lá, o material, enfim, não sou especialista, mas tem uma coisa
técnica, né? Até porque se a pessoa for financiar e aí o próprio banco faz uma avaliação, né? Se não fechar, E, não... Isso, né? na verdade, assim, quando tu faz uma compra, né, compra um imóvel financiado, se o banco vai lá e ele avalia, ele usa os mesmos critérios, localização, manutenção do imóvel, metro quadrado, tudo isso o banco avalia. Então, se tu colocou um valor, vamos usar um exemplo, colocou uma casa pelo valor de 800 mil, o banco vai lá e fala assim, não vale isso. Essa casa aqui vale 700 ou 600 mil. Não vai passar, sabe? Então, assim, essa questão o banco não vai te financiar. Porque senão é muito fácil, né? Tu coloca qualquer valor, o banco vai lá te empresta. O banco não sai emprestando dinheiro assim tão fácil também, né? Então, tem um engenheiro da Caixa ou de qualquer outro banco que sempre vai lá avaliar e ele vai usar os critérios, né, do mercado para realmente ver se está dentro do valor. E daí, por E isso, não vendi minha casa, estou há um ano. Mas será que ela está no valor ok? Porque se ela está num valor adequado, vai ter procura. casa é uma coisa assim, né? Às vezes vem muito rápido e às vezes demora, né? E tem que ver tudo isso. E para quem daqui a pouco caiu aqui porque interessa em comprar, vender e tal, como que tá esse processo hoje, assim? Eu tô te perguntando porque, sei lá, aparentemente é muito mais fácil do que já foi, né? Essa questão de financiar, tal, enfim, é tudo muito mais tecnológico hoje em dia, né? Mas ainda é um processo bem moroso, né? É uma coisa que leva um tempo, né? Não é tão rápido, né? Quanto tempo hoje demora para alguém financiar uma casa? No melhor dos mundos, 60 dias. O melhor dos mundos. No Que melhor. pergunta, que pergunta filha da mãe eu fiz, né? Eu sei, mas vida real, né? É difícil, né? Dar esses 60 dias, né? Porque assim, bom, gostou. Antes de. Eu, pelo menos, trabalho da segunda forma, né? Antes da pessoa procurar o imóvel, a gente tem que ver o poder aquisitivo daquela pessoa. Então, precisa fazer uma avaliação de crédito, que a gente chama. Né? Avaliação de crédito é pegar os dados pessoais da pessoa, CPF, a renda, e avaliar no banco. Então, a gente faz avaliação em todos os bancos. Né? O melhor hoje é a Caixa pela questão de taxa. Né? Então, a Caixa realmente é um dos melhores bancos. Lá vai fazer aquela análise de crédito. O banco ele sempre vai comprometer 30% da tua renda. Mais do que 30% da tua renda, o banco não compromete. Tem todo um estudo lá que tu precisa ter a renda para outros bens, para outros fins, né? Então, somente 30% pode ser para o financiamento de um imóvel. Às vezes acontece da pessoa, eu quero financiar esse imóvel, mas ela já tem o financiamento de um carro, ou ela tem uma dívida com o banco de outra coisa, ela não vai conseguir naquele momento. Primeiro, ela precisa regularizar aquilo. Ela até vai conseguir, mas daí diminui daqueles 30%. De 30%, ela às vezes vai passar para 5% ou 10%. Né? Então, tem isso. Além disso, o banco nunca financia 100%, ele sempre pede uma garantia. Garantia o quê? 20% do valor do imóvel. Né? É o mínimo que eles pedem. Então, tem esses dois fatores. Se a pessoa não tem valor para dar entrada, já dificulta. Não vai conseguir no momento. E se ela já tem algum outro financiamento, também não vai acontecer. Mas, digamos, no mundo, né, ela tem valor de entrada, consegue os 30%, gostou do imóvel. Daí tu tem que fazer, primeira coisa, pedir a engenharia da Caixa, que isso pode demorar 10, 20 dias, vai depender, né, da fila de espera de quantas pessoas tem lá. O engenheiro da Caixa foi lá, avaliou, em uma semana ele dá o laudo, foi aprovado o laudo, tem toda a questão de documentação, daí tu tem que pedir documentação dos vendedores, documentação dos compradores, matrícula atualizada do imóvel, pegar as guias para ver se o IPTU foi pago, se é apartamento, se o condomínio está em dia, está tudo ok. Daí agora vai transferir, vai, né, acontecer a venda lá, o vendedor, quem está comprando tem que pagar a guia de TBI, então é gerado uma guia de TBI, a pessoa vai lá, paga a guia. Tudo isso é uma coisa que não é o corretor que tem um tempo, né? Então, assim, depende da prefeitura que vai gerar a guia. A prefeitura pode gerar a guia em um dia, pode demorar 10, 20 dias.
gerou a guia, pagou a guia, assinou o contrato no banco. E daí, essa questão de assinar o contrato no banco, cada agência da Caixa ela tem um limite de valor por mês. Então, às vezes, estourou o limite daquele mês. É que nem cartão de crédito, né? Estourou o limite daquele cartão. Tem que esperar o mês virar, porque daí a Caixa vai receber dinheiro novamente. Daí ela vai dizer, tem uma verba aqui de 2 milhões, 3 milhões. E deve vir todos os contratos para assinar, para fechar. Então, assim, nos melhores mundos, 60 dias acontece, mas às vezes não acontece em 60 dias, por essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Depois disso, leva a matrícula para o registro de imóvel, para fazer, né, tirar do nome do vendedor, passar para o nome do comprador. Daí, depois que tirou do nome do vendedor, daí sim leva para a Caixa vai liberar o dinheiro para pagar as pessoas. Tudo isso não depende só de uma pessoa, são várias pessoas envolvidas. Requer paciência das duas partes, né? Porque às vezes quem quer comprar, quem está comprando é ansioso para que as coisas deem certo, mas também quem está vendendo também é ansioso, quer receber e tal, né? E eu sei que o corretor fica no meio disso enfim, as coisas têm o tempo que tem, né? Ana, nesse quase um ano aí, qual é a melhor coisa dessa profissão? A melhor coisa é o meu tempo. Hoje eu tenho tempo para. Na verdade, é uma ilusão, porque quando a gente fala assim, eu tenho tempo para fazer as coisas, não, eu consigo me organizar melhor. Antes eu como pessoa, me sentia presa das 8 às 18 num lugar. Hoje eu defino que de manhã eu vou fazer as coisas para mim, eu vou na academia, eu vou na terapia, eu cuido de mim na parte da manhã, na parte da tarde eu foco no meu trabalho, marco as visitas para tarde. Então, isso é uma coisa boa para mim no momento que me trouxe de bom. A segunda coisa, eu diria que é conhecer pessoas. Eu conheço várias pessoas, várias histórias diferentes, né? Eu conheço cada pessoa que eu conheço de imóvel que está vendendo ou que está comprando é uma história diferente, uma história de vida ali. Isso é muito legal, sabe? Então, às vezes tem pessoas que eu vou conhecer ali que me inspiram. Teve uma mulher que ela estava na casa dela vendendo. E foi muito legal, assim, porque eu me inspirei que ela, na casa dela, tinha várias lembrancinhas de viagens que ela fez, né? E eu, pá, que legal. E dela falou assim, eu decidi na minha vida que uma viagem por ano eu faço porque eu não sei o tempo que eu vou ter aqui. E eu falei, olha, é uma coisa que eu vou levar para mim, porque realmente isso é muito legal. Então, assim, foi muito legal porque ela me mostrou de quando ela foi para Argentina, de quando ela foi para o Chile. Então, assim, várias coisinhas que ela trouxe, assim, eu pensei, nossa, para mim, faz sentido, isso de. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, então não é só trabalho também, né? Claro que o trabalho é importante, que vai me proporcionar poder fazer essas coisas, mas também eu poder aproveitar, saber o tempo de aproveitar as coisas. Eu não quero ficar usando meus bordões aqui, mas é exatamente, o trabalho é meio, né? Não dá para ser fim, né? Porque senão a gente não. Você falou, eu olhei aqui para trás porque não aparece, mas deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse nicho aqui é exatamente disso, as lembrancinhas de viagem. Esse e o de cima aqui, mas está meio tapado ali, então eu te apontar ali. E o contrário, Ana? Qual que é o que é o pior da profissão? O pior da profissão é tu achar clientes. Para mim, isso é o pior, assim. Eu sei que amanhã eu vou ter cliente. Eu não sei. Eu acho que talvez isso seja a parte mais difícil de qualquer profissional que dependa de cliente, né? Que dependa de cliente ficou muito vago, né? Porque se você tem um varejo, é lógico que você tem uma incerteza de quantos clientes vão entrar ali para comprar seu pão, mas é diferente, né? Porque acaba que vai entrar alguém, né? E quando você tem um negócio como o seu de corretagem ou como o meu de consultoria, é mais normal não entrar um cliente por dia, né? Então, essa incerteza acaba que sempre é a pior parte. E aí a gente tem que desenvolver a capacidade de se planejar, né? Porque senão realmente isso
cria uma pressão a mais, né? Acho que talvez seja. Isso assim foi uma coisa que aconteceu também, que eu trabalhei isso em terapia, foi a frustração, né? Porque eu também via isso, nossa, mas semana a pessoa posta lá, né, que vendeu, por que que eu não tá acontecendo comigo toda semana? E aquilo me frustrou também, de uma certa maneira, né? Porque eu achei, poxa, então eu tô fazendo algo errado, então tem algo errado comigo. E daí a gente volta naquele detalhe, né? A gente não enxerga que para a pessoa estar nesse patamar, talvez ela andou, sei lá, 5 anos, 3 anos que ela vem se planejando e vem se moldando, aprendendo para chegar no patamar que ela está hoje, né? Então, isso a parte difícil é eu saber lidar com as minhas frustrações, saber lidar que eu não vou ter cliente todos os dias, saber lidar com as minhas inseguranças, com os meus medos. Isso é a parte difícil de ser corretor. Acaba que eu fiz uma temporada antes lá de empreendedores, né? E eu desisti, né? Eu acho que eu não tinha falado isso, que eu tinha desistido, mas enfim, eu fiz poucos episódios. Porque eu entendi que eu estava limitando muito, né? E quando eu falo de carreira, eu posso falar contigo que de certa forma, um empreendedor, eu posso falar com alguém que trabalha numa empresa e tal, fica mais fácil de eu produzir mesmo, porque não ficava muito limitado. Mas nessa temporada eu falei com o João, acho que era João Paulo, João, que era da Turista FC lá, uma, uma empresa de turismo especializada em turismo esportivo e tal, bem legal, inclusive, se quem tiver aí quiser voltar lá e ver o episódio dele, é bem bacana e é um dos episódios que tem mais retenção. Ou seja, que as pessoas ficam mais minutos vendo, né? Sabe que hoje em dia as pessoas entram lá, vê 2 minutos, 3 minutos, sabe? E, e ele falou uma coisa lá que eu guardei muito, assim, que nessa vida de empreendedor, que é o teu caso, é um pouco meu, é como se a gente estivesse numa luta e que invariavelmente a gente vai mais apanhar que bater, né? O sucesso está mais ligado enquanto a gente aguenta. Porque, né, você vai ouvir mais não do que sim, isso é do jogo, né? É que você tem que aprender a dar mais valor para o sim do que para os nãos, né? E aí tem um exemplo que aí eu uso, né, que para quem trabalha com venda de qualquer coisa, seja lá o que for, é como, ou foi ele que falou isso, ai, não quero tomar, talvez tenha sido ele que falou e eu estou usando, que isso acontece, né? Às vezes alguém fala, tá bom, enfim, não sei agora de quem é a história. Vamos lá ver o episódio que aí já me dá uma audiência lá também. O mecânico não pode reclamar que a mão está suja, né? Porque é do trabalho. E o vendedor não pode reclamar do não, né? O não é a graxa do vendedor, né? Então, faz parte, tá lá, vai te sujar a mão e você tem que conviver com isso e entender que você vai ouvir mais não do que sim, vai perder, vai deixar de fechar negócios mais do que vai fechar, né? Não vai 30 dias no mês, eu imagino, lógico, eu adoraria que você, em 30 dias no mês, vendesse 16 casas, mas eu imagino que não seja Não o é, caso. Por uma aritmética simples, você passa mais dias sem vender do que vendendo. Né? É uma conta simples, né? E assim deve ser para a grande maioria, né, dos corretores, mesmo esses que postam lá, que vende uma por semana, ou não sei se ele junta e posta junto, né? Mas assim, vender 16 casas num mês não deve ser para muitos, muito pouca gente. Então, isso quer dizer que 99 ou mais do que isso dos corretores passam mais dias sem vender do que vendendo, né? Então, é absolutamente normal, né? É uma conta matemática. Ana, e o que você enxerga hoje? Porque você disse que tem um grupo, assim, que vocês meio que se apoiam e tal, mas o trabalho em si é um trabalho solitário, né? É, Você sente falta de equipe ou não? Que maravilha que eu me livrei.
Porque também Não, faz parte, né? Tem gente que trabalha melhor sozinho e tudo bem, né? Como é para você assim? não, eu sinto falta, né? Se eu não tivesse esses corretores para conversar, seria muito pior. Mas eu gosto, assim, de trocar ideias. E é que eu percebo, às vezes, no mercado, começando recentemente, que eu acho que é normal de qualquer profissão, aquela competição, né? E isso, às vezes, me deixa um pouco chateada, assim, porque eu acho que quando a gente tem essa troca que a gente está tendo aqui, conversa, todo mundo sai ganhando, sabe? É uma conversa produtiva. E sendo corretor de imóveis, algumas coisas às vezes não dá para conversar. Então, assim, é bem solitário. Tem momentos que é muito, muito solitário, porque tu tem que montar a tua estratégia e seguir, porque talvez alguém vai te dizer, ah, não vai dar certo, vai te desmotivar. Às vezes não é nem por mal, mas vai acabar te desmotivando, sabe? Então, é bem solitário. Diria que é bem, bem solitário mesmo. E, e é difícil isso ou é tranquilo? Assim, Não, para algumas pessoas é tranquilo. Para mim, é algo que eu tenho trabalhado em terapia mesmo, porque terapia é uma coisa que é para a vida, né? Não, tudo tem que precisa ter uma pessoa que olhando do lado de fora, né? Porque às vezes eu pelo menos tenho para mim assim, às vezes daqui um pouco eu tô começando a criar noias, né? Paranoias na minha cabeça. E não, né? Então, melhor ter uma opinião de fora. Mas eu digo assim que ela é solitária no sentido de, ah, eu tô atendendo esse cliente. Então, até eu chegar num ponto de talvez eu ver que eu não tenho imóvel, é solitário, é eu sozinha comigo mesmo, sabe? Eu pensando, e já aconteceu comigo, tá? De atender uma pessoa e no final, assim, ela me mandava uma mensagem: olha, obrigada por tudo, mas eu vou fechar a venda com uma outra corretora porque ela me mostrou um imóvel que tu não me mostrou. Então, isso assim me gerou, né, naquele momento, poxa, né? Talvez se eu tivesse falado para ela que eu tinha essa cliente, talvez as duas tivessem ganhado dessa forma, não só uma ganhou. Então, é bem solitário, sabe? E essa forma, assim, que. Esse mindset também que eu quero mudar, né? Então, eu acho que eu tenho que saber com quem que eu vou conversar, com quem vão ser meus parceiros, porque existe sim, né? Não seria hipócrita dizer que não existe essa competição entre corretores existe. Um corretor sempre vai competir com o outro, e eu acho que é normal de qualquer profissão de ter isso. total. Competição, ela é inerente, e, de certa maneira, é o que fez a gente evoluir, né? O que não pode, né? Quem sou eu pra dizer o que pode e o que não pode, né? Mas ao que o meu ver não deveria é isso extrapolar um limite onde vira uma coisa que realmente você quer atrapalhar o coleguinha, né? Aí eu acho que aí extrapola, porque competitivo todo mundo é, a gente precisa competir, porque senão as coisas realmente não evoluem, né? Se todo mundo ficar ali. Mas tem que ter um limite ético e moral, enfim, para que as coisas. Dá para todo mundo ter seu espaço, né? E como você disse, quando você colabora, é mais fácil, né? É mais fácil do que sozinho as coisas, né? É que nem você falou, daqui a pouco, se você consegue interagir, talvez você ganhe menos mais vezes, né? E, e se você se fecha, você ganha mais, porém menos vezes, né? Só que é difícil você saber para quem você se abre, porque, né, daqui a pouco o coleguinha vai lá e toma até o e vende sozinho, né? Eu sei que você daqui a pouco não vai falar isso, mas é o que eu estou imaginando na minha cabeça que acontece, porque acontece em todas as áreas, né? Então, aí é um problema do ser humano, né? Mas eu acho que, talvez eu seja um romântico nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar, enfim, e se o outro fizer mais mau uso disso, aí é mais um problema dele do que meu, né? Eu acho que quando a gente é correto com as pessoas, tal, acho que de alguma forma isso retorna, porque a nossa imagem fica
pessoa correta, enfim, e eu acho que isso ajuda. Ana, eu disse que passava rápido, né? Nós já estamos aqui há 1h20 já, né? É, já é rapidinho, né? Passa muito rápido. E aí, primeiro eu quero aproveitar esse momento, porque assim, eu não gosto de ficar enchendo o saco das pessoas, segue o canal, tal, não sei o quê, mas já nesse momento aí eu lembro as pessoas, porque, né, se você está aí há 1h20 ouvindo a nossa conversa, aí, poxa, eu mereço, né? A Ana merece que você minimamente curta, porque eu imagino que você está curtindo de fato estar aqui, né? Porque 1h20, ou se não, depois ela deixa o contato da terapeuta, porque se você está aqui há 1h20 odiando, é o caso, né? É o caso de procurar uma ajuda, porque é muito amorador, né? A pessoa está se punindo aqui a 1h20. Mas brincadeira à parte, se você está por aí ainda, não esquece de seguir o canal, curtir, não te custa nada, e para a gente é importante, faz o conteúdo chegar a mais pessoas, enfim, e a gente continuar por aqui, quem sabe alcançar alguém que está precisando desse conteúdo, que vai fazer alguma diferença. Dito isso, agora a gente chega naquele momento que a gente troca de lugar e eu abro para você fazer uma pergunta. Nessa temporada eu estou sempre fazendo um adendo, porque eu sou muito honesto aqui com o meu pessoal, né? E eu sempre disse, desde o começo do podcast, que aqui não tem edição, não tem nada combinado, a gente não tem roteiro. Mas nessa temporada eu estou direcionando a pergunta que a pessoa vai fazer para ficar dentro da área dela. Estou fazendo isso para a gente continuar no mesmo assunto e para não ficar tão repetitivo, porque eu sou uma pessoa. Eu não entendo nada de signo, mas dizem que quem é de Gêmeos troca muito de opinião. Então as pessoas faziam as mesmas perguntas e eu dava respostas diferentes. Então isso estava virando um problema. Então eu estou direcionando, porque aí eu sei que a resposta vai ser de fato diferente. Dito isto, para ficar dentro do honesto, a Ana então deve ter preparado alguma pergunta. Fique à vontade. Uma pergunta seria: o que leva a escolher um corretor e não o outro? É uma boa pergunta, né? Eu não fiz isso muitas vezes na minha vida, né? A última, que é essa casa aqui onde eu estou gravando, realmente eu tive assim mais uma, vamos dizer, uma assessoria mesmo de uma corretora específica. Minhas experiências anteriores foram experiências assim, sabe, de entrar no site das imobiliárias, olhar a casa e aí ligar para, eu quero ver essa casa. E aí às vezes era com uma, às vezes era com outra, tal, não foi uma coisa tão assim, tive uma assessoria e tal, né? Nessa última, nesse último negócio, eu tive e é curioso, no meu caso aconteceu meio naturalmente. Eu vou contar a história rapidinho, mas a minha esposa tem uma amiga que é corretora. Não sei se ainda é, mas enfim, era corretora lá naquele tempo e espaço lá. E foi no meio da pandemia, aquela coisa que aconteceu com um monte de gente, né? Você ficou em casa o dia inteiro, aí você começou a achar a tua casa pequena, aí você queria uma casa maior, tal, enfim. E eu acho que ela comentou isso com ela e ela falou: vamos então olhar, tal. E na época a gente falou: não, mas eu não tenho dinheiro guardado. Nesse momento a gente não está pensando nisso, né? Ela falou: mas você tem tua casa, dá tua casa. E eu te confesso assim, eu nem sabia que se fazia esse tipo de negócio, sabe? Tipo o carro da tua casa, eu nem sabia, tá? Te confesso a minha ignorância. E ela falou: não, dá, não sei o quê. E aí foi curioso que, como a gente estava no meio da pandemia e ficava em casa, nos fins de semana, nossa diversão passou a ser o que? A gente entrava no carro e ficava andando por São Leopoldo e anotando as placas das casas e dava para ela, mandava para ela. A gente tem essa casa, essa casa, essa casa, essa casa. Vê lá se a pessoa aceita a troca e tal, aquela coisa, né? E foi indo assim. Só que no final das contas você falou no meio do caminho que a pessoa fez tudo contigo, não comprou contigo, e aconteceu isso com a gente no fim das contas. Porque a gente foi mandando para ela e ela foi olhando algumas tal, mas eu também fui olhando, né? Fui olhando, entrando lá nos sites e olhando. E nessa de olhando, uma corretora me atendeu e falou: vou te mandar umas outras casas.
E quando ela me mandou essa, é aquela coisa do tempo, né? Essa foi a primeira casa que ela me mandou. E eu olhei assim e falei, não, tô procurando uma coisa menorzinha, não chega a tanto. Eu quero uma coisa maior, mas não é tão maior assim. E tá, fomos procurando, não. E deve acontecer isso contigo também. A pessoa começa procurando aqui, mas um pouquinho dá, mais um pouquinho dá. E aí quando você vê, você, né? E aí, dessa de um pouquinho dá, eu cheguei, tá, mas nós já estamos chegando naquela lá, mais ou menos, né, do começo. E aí eu voltei e procurei ela. Falei, tá, de repente vamos ver aquela casa lá. Enfim, aí vimos a casa, se apaixonamos e foi assim. Aí a gente deu a outra casa e, enfim, fez a troca. Então, respondendo a tua pergunta, eu não escolhi nesse caso em específico. Foi meio que as coisas foram acontecendo assim, e a gente até escolheu uma pessoa que era por amizade, por confiança e tal, mas acabou que o negócio aconteceu com uma outra pessoa que a gente não conhecia pelo negócio mesmo, que era um negócio meio específico, né? Não tinha um dinheiro, tinha uma casa, então eu tinha que achar alguém que tinha uma casa maior e que se interessasse em pegar uma casa no negócio, né? Era uma coisa mais específica, assim. Mas eu vou te dizer que entre a gente pensar em fazer e fazer, levou 90 dias, foi muito rápido. Assim, achar, inclusive, o negócio que se encaixasse, assim. Então, mas se eu fosse escolher hoje, para responder bem a tua pergunta, acabei contando a história que foi por acaso. Mas eu teria a tendência em escolher alguém que eu conheço. Eu acho que, pelo menos, como a gente começou da outra vez. Porque eu acho que é um negócio grande, é um negócio que é legal ter uma confiança, né? É legal você olhar para alguém assim, que era o caso, né? A pessoa que ela conhecia, né? Ou como, por exemplo, se eu fosse fazer um negócio contigo, assim, a pessoa não vai me sacanear, né? Ela não vai me oferecer uma coisa que ela sabe que vai ser ruim para mim, né? Eu acho que isso é uma. Acho que seria um ponto de escolha, assim, hoje. Eu acho que até um ponto, até um tipo de negócio, dá para fazer assim, vai lá na corretora e tal. Mas eu acho que de um ponto para lá, eu tô falando de valor mesmo, tá? Acho que de um ponto É, para lá, você eu acho precisa em mais personalizado. Sabe o que você falou assim, que a pessoa te falou, eu queria uma casa assim, 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 e você ajudou ela a encontrar aquela casa, né? Eu acho que que sim. se eu fosse procurar, eu estaria mais procurando isso, alguém que entendesse o que eu quero. Que eu, em outros momentos, eu mesmo procurei e tal, porque aí, enfim, o valor não era tão grande, aí a gente meio que é a casa que nos escolhe, né? Mas aqui já não foi tão esse o caso. Não sei se eu te respondi, mas eu acho assim, eu acho que de um valor para lá, eu preferiria ter um profissional que fosse me atender de uma forma mais personalizada, assim, que fosse meio ir atrás por mim, porque eu acho que hoje eu nem tenho mais esse tempo de eu ficar indo atrás das coisas, assim. Não sei se eu te respondi. Me respondeu bem isso, assim, que hoje eu tenho na minha mente até um certo valor a pessoa ela procura o que ela pode pagar. Então ela vai estar ligada, se no outro lado tem um imóvel que eu posso pagar, eu vou para cá. E daí cabe a mim ter a maturidade de entender que não é um problema comigo. É o perfil daquele cliente no momento, ele está procurando valor. Acima de um valor, de um determinado valor de imóvel, esse cliente já está procurando alguém que vai escutar ele, ou que ele vai ter mais intimidade, mais confiança, porque querendo ou não, tu acaba contando detalhes da tua vida. Então, tu não vai contar detalhes da tua vida para qualquer pessoa. Então, eu hoje tenho claramente isso na minha mente, que é dessa forma que funciona o mercado. Então, ele é segmentado por momentos da vida da pessoa. Eu acho que é isso mesmo, né? E eu falei de passagem, mas é a mesma coisa que acontece com o meu trabalho, né? Cada um vai procurar dentro do que te atende, do que você pode pagar, né? Às vezes eu tenho colegas que falam assim, mas a pessoa acho caro, não. É o momento da pessoa, né? Todo mundo quer ter o melhor, mas nem todo mundo pode. E aí a pessoa tem que ver o que ela pode, né? Não,
Lógico que aí você também, e aí, puxando um pouquinho lado de cá do balcão, assim, lógico, você tem que tentar enxergar isso e tentar dar uma diversificada, né? Hoje eu tenho produto desde consultoria lá empresarial grande até lá produto digital que é para, vamos dizer assim, mais varejo, é mais acessível, é um pouco menos personalizado, mas é mais acessível, né? Então, eu tento lá criar né, prateleiras onde, dependendo do que a pessoa esteja procurando, ela consiga ser atendida, né? Mas é mais ou menos por aí. Acho que deu uma travada na tua câmera, você está me ouvindo ainda? Não. Deu uma travadinha, mas a gente voltou. Enfim, eu estava concluindo ali que acho que isso é perfeitamente normal e cada um tem que procurar o profissional e o profissional saber se situar de acordo com o seu nicho. Ninguém vai atender todo mundo e nem todo mundo é para todo mundo também, e está tudo bem, cada um vai se encontrando. E eu acho que travou de novo. Então, Ana, eu queria agora abrir um tempinho para você enfim, divulgar o teu trabalho. Lógico, depois vai estar aqui embaixo, esteja você no YouTube ou no Spotify, ou seja, lá onde que plataforma você estiver, vai estar na descrição aí todos os meios de achar a Ana, mas você tem aí o tempo que precisar e quiser para divulgar teu trabalho, falar como é que te acha, enfim, fica à vontade. Mensagem final, abraço para a mãe, enfim. Bom, podem me achar na rede social, no Instagram, Ana Beatriz com S Imóveis. Qualquer dúvida que tiver sobre imóveis, sobre compra, sobre venda ou sobre qualquer outro assunto, é só me mandar uma mensagem. Vou estar lá disponível para conversar, gosto bastante de conversar. E é isso, né? Dessa forma aí, estou começando, então também tenho muito ainda, toda conversa, toda mensagem que vem vai ser uma troca de conhecimento, e isso para mim é bem importante também nesse momento. Não só nesse momento, mas para a vida toda. Né? Isso é o melhor. Você falou de passar com terapia, eu tinha anotado aqui para fazer um comentário. Se conhecer é uma parte importante de dar o próximo passo, seja lá onde você esteja. Senão a gente passa a vida e nesse sentido. Isso às vezes acontece ao natural, né? Mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai percebendo. Eu acho que a pessoa lá tinha razão, né? A gente vai. A idade vai nos mostrando certas coisas. Mas a terapia é uma possibilidade de você atalhar esse caminho natural da vida, né? Se você é mais novo e pode, faça porque vai atalhar, né? Vai atalhar. Você vai se conhecer talvez um pouco mais rápido. Eu não queria deixar de falar isso. Mas obrigado, Ana, por ter topado, por estar aqui, por ter contado um pouquinho aí da tua história. Eu fico muito feliz quando as pessoas topam vir. E eu sempre brinco assim, eu não insisto justamente por isso, então sempre quem está aqui é porque topou de primeira, porque nunca tem segunda, assim, que eu nunca quero incomodar, sabe? Assim, tipo, a pessoa veio porque eu enchi o saco, eu não faço isso. Então, normalmente quem está aqui é porque quis estar, e eu espero que você tenha curtido, espero que tenha sido legal para você aí. Você disse que queria ter gravado um podcast, agora gravou, né? Tomara que você grave outros, né? De preferência com mais audiência, tal, assim, porque aqui, né? Vai ter aí um pessoal que ouve, mas a gente é pequenininho, né? Mas Mas eu queria te dizer como é importante isso, né? Porque eu, na verdade, sempre fui uma pessoa assim de talvez eu não esteja pronta, eu preciso estudar um pouco mais, ou talvez eu tenha que aprender algo mais para estar pronta. E eu sempre pensei assim, nossa, um dia eu quero gravar um podcast, ou talvez ter um próprio podcast. Eu não me senti pronta para gravar hoje, mas eu topei de primeira porque assim, é minha oportunidade, é o que eu quero e aconteceu isso. No próximo eu vou melhor e assim sabe? A gente só chega à excelência praticando, fazendo, errando e é assim mesmo. Ó. Então, assim, muito, muito obrigada pelo convite. Eternamente grata, né, por estar podendo participar e espero receber mais convites, né, para estar
Aí, talvez lá no final do ano a gente fazer uma retrospectiva de que como foi no início e como foi no final. Legal, quem sabe, vamos fazer. Você estava falando, e é bem isso mesmo, assim, às vezes eu lembro do primeiro episódio lá que eu fiz, já foi em outubro de 2022, né? E às vezes eu tenho uma certa vontade de deletar ele, porque tá ruim, né? É óbvio que tá ruim, né? É óbvio que. Mas eu não deleto porque ele faz parte, a gente falou de passagem, ele faz parte da minha persona, né? A pessoa que eu construí na internet, eu tentei construir mais perto do que eu sou. É por isso que eu digo que aqui não tem corte, é por isso que eu não vou apagar lá o primeiro episódio, porque eu acho que as coisas são assim. Você começa ruim mesmo, todo mundo começa ruim, né? O podcast passou a ser em vídeo faz uns 4, 5 meses, antes era só áudio. E continua ruim em vídeo, porque vídeo dá muito mais trabalho, precisa de muito mais recurso, eu precisaria ter muito mais edição e tal. Então eu sei que ainda é bem aquém do que poderia ser, mas é o melhor que eu posso fazer no momento, então é melhor fazer do que não fazer. Então, por isso que o primeiro episódio, por ruim que ele seja, foi gravado num celular, coitadinho, é, mas ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá porque é o que eu tento dizer para as pessoas. Começa esse negócio aí que você está pensando e começa ruim mesmo, e depois vai melhorando, ou pelo menos você vai ver que não era isso, e aí tudo bem também, tá tudo certo. Mas se você não tentar, você não vai saber. Então é isso aí. E você está fazendo, e é por isso que eu te chamei, por ter visto que você está lá fazendo suas postagens, tá dando teu recado, tá procurando fazer, e eu sempre vou estar aqui para qualquer pessoa que, independente de profissionalmente eu estar disponível, eu sempre estou disponível para as pessoas que de alguma forma estão querendo fazer e que topam vir aqui mostrar isso para outras pessoas que talvez estejam nesse momento agora pensando, poxa, faço, não faço, né? E talvez aqui seja um empurrãozinho aí para a pessoa tentar, pelo menos tentar mudar a vida. Então, eu espero que se você que está aí do outro lado tenha curtido, por algum momento tenha te feito pensar, que tenha te entretido, talvez você tenha rido, chorado, acho que não, a gente não foi tão emotivo assim, né? Mas enfim, talvez de vergonha alheia, às vezes acontece. Mas se você não gostou, aí você indica para aquele inimigo, porque aí você não é obrigado a sofrer sozinho também, e eu estou aqui pela audiência, né? Se a pessoa... Não, brincadeira. A gente está aqui para conversar na verdade, quantas pessoas ouvem é o menos importante. O mais importante é se isso faz sentido para quem estiver do outro lado. Ana, muito obrigado. Espero que a gente tenha próximas. Se você está na região de São Leopoldo e está procurando vender ou comprar, vai lá procurar a Ana, que ela com certeza vai te ajudar e vocês vão fazer bons negócios. Se você está em qualquer outro lugar aí do Brasil, do mundo, segue a gente da mesma forma, que a gente mantém contato e quem sabe a gente não troca mais ideias por aí. Volte semana que vem, e se você voltar mais uma vez, aí eu não vou estar sozinho, porque nós seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá.